Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Páscoa, dia da misericórdia divina. É desejo de Jesus que a gente permaneça com Ele, para ser feliz, para encontrar a verdadeira alegria que não está neste mundo. O mundo apresenta uma alegria momentânea, falsa, e muita gente se perde por esse caminho. Quando de fato a gente tem uma experiência com o ressuscitado, e isto é o objetivo, a nossa vida, ela vai ser o quê? Transfigurada, transformada, por causa de quem? Dele. A gente se santifica, não é por causa das nossas obras, é por causa de Jesus, da sua graça. Por isso que a gente escutou Paulo dizendo: se ressuscitartes com Cristo, buscai as coisas do alto, celeste, não da terra. Da terra a gente só aprende e presta, né? Mas também é o mundo que nós estamos, e é o mundo que Jesus veio na sua encarnação. Ele assumiu a nossa natureza humana para nos redimir. Existiu o primeiro homem que por causa do pecado entrou a morte, a condenação universal para todos. Mas Jesus é o novo Adão, que veio para redimir e salvar a todos. Embora saibamos que nem todos aderem, querem seguir. Veio para o que eram seus, os seus não acolheram. Existe resistência. Existiu no tempo de Jesus por causa da incredulidade, que dirá hoje. Mas Jesus, Ele age na nossa vida a partir desta adesão. Fé não é sentimento. Ai, Padre, eu só vou para a missa quando eu sinto vontade. Eu gosto daquela missa assim que a gente sente animado. Para a gente sentir, a gente pode ir para uma terapia, não é? Uma massoterapia, fazer uma massagem, a gente sente. Mas fé não é isso. É adesão à pessoa viva e ressuscitada. É Jesus, presença real. Os primeiros discípulos fizeram esta experiência do amor concreto por causa de Cristo, por causa do mandamento dele. Qual é o mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não, vocês ainda estão no Antigo Testamento. Não é esse não. Mandamento novo de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha, assim como eu fiz por vocês, vocês devem fazer uns pelos outros. Então eles entenderam a mensagem. Veja a comunidade de Jerusalém: um só coração e uma só alma, uma igualdade, tinha um espírito solidário, ninguém passava necessidade. Por causa de quê? Repito, de Jesus, palavras de vida eterna. Então eles recebiam já do povo que ajudava com os bens materiais, e havia uma distribuição assim de bens. Ninguém passava necessidade. Digamos que aqui nesta comunidade você sabe que alguém está passando necessidade, vocês se juntam para ajudar. É um irmão aqui da comunidade, o que é que nós podemos fazer? Então os apóstolos se encarregavam disso. Alguns infelizmente dizem assim, né? Para que a igreja tem dinheiro? E para que Judas carregava sacola de dinheiro? Era um seguidor de Jesus, eles recebiam, ele precisava se alimentar. Agora Judas cresceu os olhos, né? A ganância, então começava a roubar. O demônio começou a entrar no coração dele quando ele de fato desviou o coração dele, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu coração? Está em Deus mesmo? Então havia este espírito fraterno entre eles. Inclusive chegaram a dizer: vejam como eles se amam.
Os cristãos eram conhecidos a princípio pelos seguidores do caminho, porque Jesus tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era a comunidade ideal, porque não havia este espírito maléfico do egoísmo, da autossuficiência, de gente mesquinha entre eles. Não havia assim esse pecado da avareza. A avareza é aquele pecado da pessoa, morre, mas não deu nada para ninguém, está ali, vai ficar para os outros. Então não tem este espírito aberto de ter solidariedade com os outros. Hoje parece diferente, né, da comunidade ideal. O real, a realidade, hoje o pessoal olha para os cristãos, pode até chegar a dizer: vejam como eles se azunham, né, como eles se mordem uns aos outros, às vezes até afasta o povo, a começar por nós, infelizmente, às vezes sacerdotes, porque não testemunhamos a fé, não buscamos viver o que Jesus espera, que é este amor de fato, sem falsidade. Como Jesus disse a Natanael, né? Vem aí um homem sem falsidade. De onde tu me conheces? Eu te vi. Certamente Natanael estava ali rezando debaixo de uma figueira, e Jesus tinha dito: eu te vi, tu rezando. Aí ele chega a dizer, né? Senhor, acreditou ali em Deus. Ah, tu acredita só porque tu está escutando o que eu estou falando, né? Só porque está vendo. Então Deus está presente em nossa vida. Eles de algum modo buscavam obedecer o quê? Os mandamentos de Jesus, ser amigo de nosso Senhor. É o que São João, que não é o evangelista, na segunda leitura está relatando para nós: quem ama a Deus observa os mandamentos. Se alguém está descumprindo, inclusive o catecismo da Igreja Católica fala: se a gente descumpre um dos mandamentos, já colocou a perder todos os outros. Então, é o que diz São João, que nós escutamos na segunda leitura. Amar a Deus significa o quê? Observar, versículo 3, os seus mandamentos. Ah, mas como é difícil. Eu me casei, não dei certo, encontrei outra pessoa. Está errado, não pode. Quem é casado na igreja, isso é um pecado grave. Ah, mas como é que eu vou aguentar? A questão não é se tu vai aguentar ou não, é se tu vai cumprir, observar a lei de Deus, que diz que é um pecado. Entendeu? Ah, mas é muito difícil, eu não vou aguentar viver sem uma pessoa. Eu até disse uma vez: eu aguento. Ah, mas o senhor é padre? Sim, mas eu sou gente, né? Eu tenho meus desejos, mas eu procuro o quê? Disciplinar minhas vontades, a inteligência, canalizar para outras coisas, não coisas desnecessárias, ocupar o meu tempo com as coisas de Deus. Então, olha o que diz, porque às vezes a pessoa encontra desculpa, né? Ah, padre, você sabe, né? A carne é fraca. Olha o que diz o versículo aqui da palavra 5 não, 4. Seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. Então a pessoa ainda não nasceu de novo. Jesus diz: é preciso o quê? Nascer de novo. É preciso renovar a mentalidade, converter a vida. Então a pessoa ela não encontra força para vencer as tentações do mundo, os pecados. Aí diz que a carne é fraca, é porque ela não está fortalecendo o espírito. Esse é o problema na dimensão espiritual, porque João nos ensina: não são pesados para quem nasceu de novo. Em outras palavras, quem de fato está buscando fazer a vontade de Deus, quem está buscando, como diz São Paulo, ressuscitar com Cristo para a vida nova, está enfrentando, está conseguindo lutar, está de fato conseguindo por causa de quê? Da graça de Deus, porque sozinho ninguém consegue. É a graça de Deus que age na nossa vida, como nos ensina o Evangelho de hoje.
Jesus soprou sobre os discípulos o que? O Espírito Santo. Os que estavam ali com ele, né? Os 11. Matias ainda não tinha aparecido. Depois veio Matias substituindo Judas Iscariotes. Aí Jesus aqui, inclusive o evangelista, a gente pode fazer uma alusão lá no Gênesis, que Deus soprou, né? Com o seu sopro, fez ali no barro da terra, criou a vida, gerou a vida, reanimou a natureza. Então é esta vida que Deus quer nos dar, e concedeu este poder, esta autoridade aos discípulos de perdoar os pecados. Alguém pode dizer: para que eu vou me confessar com um pecador igual a mim? Se eu quiser me confessar, eu vou debaixo do pé de pau. Onde é que tem isso na Bíblia? Porque o que diz aqui é que Jesus deu poder aos discípulos. Então, os pecados que vocês perdoarem vão ser perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. O pecado que não tem perdão é aquele contra o Espírito Santo, é a incredulidade, que a pessoa rejeita Deus, não acredita nas obras de Deus. A incredulidade é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. É o pior, não tem salvação, diz as Sagradas Escrituras. Mas nós que temos fé, que estamos de fato buscando a Deus de coração, nós devemos vigiar nossas atitudes e comportamentos para sermos salvos, para ganharmos a vida eterna que já começa aqui, quando eu busco viver esta comunhão com Deus. Nosso Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja que Ele fundou. Sobre esta pedra, a pedra angular que diz o Salmo, é Cristo. Nas construções romanas existe uma pedra bem no centro, que se ela for retirada, desmorona tudo. Quem é da engenharia entende isso. Ele está querendo dizer que ele é a pedra angular. Então, sobre esta pedra construirei a minha igreja. E alguns aí dizem, e a gente às vezes pega corda, fica em dúvida, questiona, às vezes, nossa, edificarei a minha igreja. E esta igreja, Jesus instituiu os sacramentos, sinal visível de uma graça invisível. Para quê? Para a gente se santificar. A gente não tem só a palavra, porque a gente não é protestante. Nós temos o corpo, sangue, alma, divindade do nosso Senhor, e Ele deixou na sua igreja fazer isto em memória de mim. Isto se atualiza no mundo. Veja que o quadro de Jesus misericordioso tem aqui atrás de mim, aqui, olha, o pano de fundo preto, né? A escuridão, as trevas. Quando Jesus aparece, reflete a imagem dele, a gente vê, é o Cristo, luz do mundo, que veio para iluminar as trevas do nosso coração, da nossa vida. Quando ele entra naquela casa, que ele não bate na porta, né? Ele consegue atravessar a parede e aparece ao discípulo, colocando-se aonde? No centro. Jesus é o mais importante, é Ele que está no centro, que deve conduzir nossa vida. E Ele transmite o que aos discípulos? O Shalom, a paz, esta paz que vem de Deus. Eles que estavam na escuridão, nas trevas, acabrunhados, com medo, inseguros, até da morte. Aí Jesus vem, porque Ele é o príncipe da paz. Ele vem para afastar a confusão, porque quem está nas trevas está o quê? No pecado, no erro, na divisão. Certas casas que a gente entra é uma confusão, né? Não há este Espírito de Deus. Falta muitas vezes o quê? O essencial, Cristo, Jesus. Por isso que nós não somos chamados a simplesmente agir com caridade, dando um pão quem tem fome. Está inclusive comprovado em alguns lugares, até sacerdotes que distribuíram casas, né?
na intenção de fazer caridade, mas não deu o essencial, a evangelização, a doutrina, o ensinamento. Aí foram outros e conquistaram para outras denominações religiosas, né? Se tornaram até protestantes, entrarem em outras denominações religiosas, porque é preciso Cristo. Ele é o centro de tudo. É um desafio para nós, né? Porque é muito fácil fazer caridade, dar alguma coisa a alguém, né? Mas muitas vezes a pessoa está sedenta de Deus, de um abraço, de uma palavra, precisando de fato sair da escuridão, do pecado, da morte espiritual, porque o pecado vai levando a outro. Veja a vida de Davi. Olhou para uma mulher, desejou uma mulher casada, desejou no coração, cometeu a fornicação com ela. Da fornicação vem o quê? Aí veio um filho, obviamente, né? Aí quis matar o marido dela, aí outro pecado, assassino. E assim vai. Quando a pessoa entra no pecado, aí vem segurança, medo, tudo isso. Porque o pecado é a lepra da alma, desfigura a imagem de Deus em nós. Por isso que algumas pessoas até se surpreendem quando certas pessoas é capaz de uma violência fatal, que age como um bicho. Porque se a gente se afasta de Deus, o demônio começa a encontrar a morada do nosso coração, como aconteceu em Judas, não diz o evangelista? E o demônio, Satanás, entrou no coração dele. Então é preciso, por isso Jesus deixou o sacramento da confissão, para o perdão, para de fato a gente se reconciliar com Deus, com os irmãos. Mas é preciso se converter, mudar de vida. Por isso nós tivemos aí este tempo da quaresma, numa preparação para que a gente busque nele a salvação. Porque sem conversão, sem arrependimento, não tem perdão. Ah, padre, eu vim me confessar, eu sei que eu estou no adultério, né? Pois bem, a gente orienta para que a pessoa saia. Muito bem, se resolveu cortar, não é preciso romper com isso, para viver com a sua esposa, orientar na fé dos seus filhos e assim por diante. Eu vou tentar, né? Jesus, quando perdoou a pecadora, ele disse o que? Vai, não peques mais, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. É o que Jesus ensina. Ele não disse, olha, tente não pecar, tá bom? Se você cair, né? Então, não voltes, tá? Porque o pecado traz consequência para a nossa vida, às vezes física ou espiritual, né? Então, não é tentar, é romper, entendeu? Uma vez eu disse uma pessoa, rompe, bloqueia logo essa criatura, diz que não quer mais conversa. Vai ser difícil. Tu quer o céu ou o inferno, criatura? Porque o pecado mortal é o que leva para o inferno. O venial a gente pode pedir até perdão na missa, buscar essa conversão interior, mas o mortal nos leva para o inferno. Repito, o que é amar a Deus, diz João para nós, observar os mandamentos. Quais são os mandamentos, né? Então observar, honrar a Deus, se a gente de fato o ama. A pessoa diz muito bonito no rito celebrativo do matrimônio, né? Diz sim, promete receber os filhos que Deus te der, promete, né? Toda bonita na foto, aí passa 10 anos não tem um filho, né? Isso inclusive é matéria de nulidade. Se aquele homem que casou com essa criatura, né, quiser, por exemplo, eu não aguento mais essa mulher, ela também não quer ter filho, se ele quiser recorrer, ele pode, porque esse casamento não existe. Casamento, a pessoa prometeu ter filho, é matéria para a nulidade, entendeu? É coisa muito séria. Promete os filhos que Deus te der, com saúde ou com doença, promete. Aí vem um com doença, quer cometer um aborto. É um estropício, uma criatura dessa, né? Uma tristeza. Aí diz que ama a Deus, mas está sendo desonesto, cobrando acima do que é para ser. Não tem nada, não, bora tirar aí, né? Não importa não está sabendo não, vamos aumentar aqui o preço.
desonesto. Ô padre, eu sou muito de mentir. Então tá assim, olha, a pessoa acha que às vezes vai confessar, pronto, e depois continua, não pode. Tem que ter ciência se está mentindo, se está, entendeu? Tem que fazer algo para, de fato, renunciar àquilo. Tá? Então isso é sinal de conversão, ressuscitar com Cristo para a vida eterna. Então nós temos na nossa igreja o quê? Os sacramentos que Jesus deixou, da confissão, a crisma. Muita gente recebe a primeira comunhão, depois não se crisma, cadê? A gente vai realizar um matrimônio, o pessoal não é crismado ainda, né? Não quer, parece que não, o Espírito Santo não importa mais não, fui receber a primeira comunhão, que é isso? Aí muitas vezes a culpa é de quem? Dos pais, que não querem ter responsabilidade, transfere para outros, vai prestar conta depois, diante de Deus, porque diz que ama a Deus só de novo, né? Jesus diz, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, está longe, porque não quer fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus qual é? Para a gente ser santo. Como é que a gente vai ser santo, se santificar no pecado? Como? É preciso, por isso Jesus diz que veio trazer, e Ele é o reino de Deus, para que todos se salvem. Então quando eu de fato já deixei a vida de pecado, eu estou vivendo a Páscoa verdadeiramente. A novidade da ressurreição é eu também ressuscitar com Cristo, mas no pecado não. Por isso a importância de buscar o sacramento da confissão, de buscar o perdão dos pecados, o Espírito Santo que transforma, que renova, que guia, que nos santifica. Sem a graça de Deus, sem Jesus, a gente não vai conseguir. Por isso a gente precisa o quê? Rezar, criar vergonha na cara, não é? De fato, buscar se santificar, mas no Senhor. Da importância da adoração, da reza do texto, da Santa Missa, de buscar uma vida coerente, honesta, renunciando aos maus desejos e inclinações. Se eu sei que tal situação vai me fazer pecar, foge. Ai, padre, eu não posso olhar para uma mulher que aí me leva a pecar. Pois não olhe, se tu tem essa fraqueza. Na hora que tu perceber, vai para outro canto, olha para outra coisa, entendeu? É isso. Jesus disse: o que é que te leva a pecar? É os olhos, é a mão, corta, arranca. Ai, padre, às vezes eu acho que não adianta, tantas vezes eu peco, às vezes eu acabo caindo nesse pecado. Lute, resiste, faça novenas, reze orações de libertação, mas não deixe a confissão, porque isso é insinuação demoníaca. Para deixar a confissão, aí fica em conversa. Não, para que se confessar? Tu vive assim e vai jogando a culpa. Isso não vem de Deus. Busque a confissão sempre que necessário. Não espere um ano. Não espere. Vai que tu esteja com pecado ali, tu vai esperar no próximo passo. No próximo ano agora me confessa. Se tu morrer daqui para lá e sabendo que está no pecado, então não se confesse. 90, quase 100% é de mulheres. Os homens, acho que é 10%, né? Cadê os homens que se confessam? Precisa se confessar. Precisa de fato de Deus, porque sem Jesus a gente está sujeito ao quê? Ao pecado, ao adultério, a ser pessoas que mentem, entendeu? De cometer certos pecados por causa que a gente não está se cuidando, buscando a Deus. Os frutos do Espírito Santo vai crescendo em nós na medida que a gente vai correspondendo ao que aconteceu na vida de homens e mulheres reconhecidos pela igreja, porque se esforçaram, lutaram. Olha São Francisco de Assis, ainda não era santo não, era um homem comedor de feijão com arroz, mas naquele, acho que não tinha não, na cara é massa, né? É pasta. Mas como nós, no tempo da juventude, ele se entregava aos prazeres da vida, das mulheres, né? Era o tal do fica naquele tempo. São Francisco era meio tipo isso. Mas quando ele, de fato, encontrou a Deus, fez a experiência
sentiu o chamado de Deus. Tem um momento que veio o homem velho de novo na vida dele, sentiu aquele desejo carnal novamente. O que é que ele fez? Não se entregou mais. O que é que ele fez? Se jogou nos espinhos, né, para passar à vontade. Hoje existem formas, como eu orientei e falei anteriormente, né? Se o teu desejo é nos olhos, porque tem pessoas que têm problema psicológico, voyeurismo, né? É um problema de ver, tem desejo no ver, isso é voyeurismo, né? Do ponto de vista psicológico, às vezes tem casos que precisam de terapia. Então, se é isso, uma forma de, não precisa se jogar nos espinhos, né? Não precisa arrancar o olho, é só não olhar, né? Não olha, vai procurar outra coisa, né? Vai, liga logo no celular e vê a paixão de Cristo ali, vê a dor do nosso Senhor, certamente vai expulsar essa vontade, vê ali. Então não é se entregar quando vier, porque foi isso que aconteceu quando Jesus foi tentado, sentiu fome, aí o bicho veio. Isso acontece na nossa vida, mas conseguiremos vencer o mundo, o pecado, o diabo, por causa da vitória de Cristo. A água e o sangue, o que é? É o batismo, a graça de Deus. Cada vez que a gente se confessa, a gente está como que novamente sendo batizado. O sangue, a Eucaristia, presença real de Jesus, para alimentar a nossa fé, para expulsar essas más inclinações, as concupiscências, que é o que? Desejo desordenado. Hoje me perguntaram lá no Instagram, para como vencer o pecado da gula, né? O pecado mortal, a gula é a pessoa que come demais. Então, é você de fato ter disciplina, né? Acostumar o organismo, ponderar, já comeu, está satisfeito, sabe que é guloso, né? Por isso que os gordos não vão entrar no céu, né? Mas é os gordos no sentido espiritual, não me entendam mal, porque é preciso de fato, para passar numa porta estreita, quem é gordo não passa, né? Jesus não disse sobre a porta estreita? Porque existe a porta larga e a porta da perdição. A porta estreita continua estreita, e a gente, para passar na porta estreita, precisa se esvaziar dos pecados, das imundícias, da sujeira, e sem Deus a gente não consegue. Então não vamos ficar ofendidos quem é, né, volumoso fisicamente, é no sentido espiritual, gente, né? É preciso de fato carregar a nossa cruz, e esta é a cruz por causa de Cristo, porque tem uma promessa de vida eterna, a salvação para aqueles que querem ser de Deus. Porque São João Maria Vianney já tinha dito, quem já é do diabo não está preocupado com penitência, com santidade, porque já está entregue ao Satanás, né? Precisa de fato ser iluminado pela graça de Deus. Então eu poderia falar aqui até meia-noite, mas o tempo é limitado. Vamos, neste momento que nós temos, pedir a graça a nosso Senhor da renúncia do demônio, do pecado, das influências do mundo, para ser de Jesus. Louvado seja nosso Senhor